Negócio surpreendente, torcedor rubro-negro. Flamengo contratando o meia do leste europeu. Vamos falar sobre isso, trazer todos os detalhes do dia a dia, também do Flamengo. Flamengo e Vitória se enfrentam amanhã diretamente no Barradão. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, pô. Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Vídeo da manhã, 5 da matina. Você que tá indo trabalhar, estudar, tá em casa, enfim. Um grande abraço, um belo bom dia pra você. E ó, dia de treino normal, tá? No CT Ninho do Urubu. Treino esse precede a partida diante da equipe do Vitória. Após o treinamento no CT Ninho do Urubu, o Flamengo viaja para Bahia, capital, Salvador, aonde enfrenta a equipe do Vitória no estádio do Barradão, né? O Flamengo que não soma nenhuma vitória ainda no Campeonato Brasileiro, empatou, né, contra o Internacional a sua partida e perdeu para a equipe do Vitória, para a equipe do São Paulo, aliás. E Vitória, nós vamos ganhar do Vitória, vai dar tudo certo. E empatou com o Internacional no estádio do Maracanã e, bom, pelo menos do que me passaram, tá? Existe uma mobilização interna para que o Flamengo, evidentemente, ganhe esse jogo que vai acontecer às 9h30 da noite lá no estádio do Barradão. E aí o torcedor me pergunta, vai botar força máxima contra o Vitória, Pedrão? Ou então vai botar força máxima contra a equipe do Botafogo no domingo? Ou então vai segurar nos dois jogos porque depois tem um Lanús pela Recopa Sul-Americana? Como é que tá esse planejamento do Flamengo, né? O torcedor rubro-negro pergunta. Bom, o clube já tem um planejamento nesse sentido traçado. Jogos do mata-mata do estadual vão intercalar com partidas do Brasileiro e da Recopa Sul-Americana. Caso, evidentemente, o Flamengo vá avançando, né? Vença o Botafogo, né? Vai lembrar que não tem vantagem do empate. É na casa do Botafogo, mas é 50 para o Flamengo, 50 para o Flamengo, 50 para o Flamengo, 50 para o Botafogo em relação a carga de ingresso. Então a única vantagem é o mando de campo realmente, tá? Já que o Flamengo conseguiu sobreviver no Campeonato Carioca, pegou a última vaga do Grupo B e segue vivo na tentativa do tricampeonato carioca, né? Mais um tricampeonato carioca. O Flamengo que tem vários, né? Tricampeonatos pela história. Mas o clube vai com força máxima na reta final do estadual, vai intercalar. Felipe Luiz e a diretoria trataram o Carioca como uma espécie de torneio de pré-temporada. E a Supercopa também, tá? Aquela escalação da Supercopa não me engana, viu? Botou ali, levou assim. E eu fiquei puto por isso, tá? Mesmo com o Flamengo precisando vencer o Sampaio Corrêa, isso é sintomático. O Flamengo não relacionou Arrascaeta, não relacionou Alexandre, Rossi, Varela, Léo Ortiz, né? Não é que foram barrados, e foi todo mundo barrado. Não, é que ele não relacionou mesmo. O Flamengo agora encara o Botafogo no Newton Santos. Se vencer, terá 2 jogos de semifinal e uma possível decisão em jogo único. Caso perca para o rival alvinegro, o Flamengo terá que disputar a Taça Rio com outros 3 eliminados na fase nas mesmas datas e formatos. Ou seja, não há folga no calendário. Olha, mas há folga sim. Há folga, eu discordo aqui dos companheiros do GE. Há folga sim. Por que há folga? Porque numa eventual semifinal, a pressão para você colocar um time mais forte é muito maior do que a pressão se você vai para uma Taça Rio. Você não cai na Taça Rio. O troféu da Taça Rio não vale absolutamente de nada, né? O Carioca já... O da Taça Rio, então como é que o Felipe vai...
Bota aí o terceiro time. Agora, se a semifinal contra um Vasco, contra um Fluminense, ou então até, se for contra um pequeno ainda, né? Mas já demanda ali, tem uma pressão maior. Mesmo assim, o Flamengo não vai abrir mão do Carioca, tá? Essa é a informação que chega. E tentará conquistar o seu 40º título do Campeonato Estadual na história. O Flamengo vai tentar conseguir. Tá? Existe um debate interno ali, olha, mas é o 40º, é o tri, né? Mas dará prioridade ao brasileiro e à Recopa no aspecto físico dos jogadores. Os que estiverem mais desgastados, se precisarem ser preservados, serão poupados no estadual. No que diz respeito ao brasileiro, a Recopa, vão pro jogo. Ao sinal do mínimo desgaste, sai. Principalmente porque o jogo contra o Botafogo é no gramado sintético. Entretanto, contudo, todavia, vale lembrar que o regulamento da FERJ exige a escalação da equipe principal, né? A partir da terceira rodada, sob pena de perder toda a cota de participação no Carioca é do Flamengo, é 10 milhões de reais. Ou seja, se, porventura, no julgamento arbitrário, porque o que é a equipe principal? Ah, Pedrão, a FERJ está falando do elenco principal. O que é? Eles não definiram o que é isso? Mas ao menor sinal disso, eles podem tirar 10 milhões de reais do Flamengo. Em resolução enviada aos clubes dessa semana, a federação orientou times com, no mínimo, 7 atletas dos seus principais, reconhecidos e sabidamente titulares. Olha aí. Tá vendo como é que é? Ainda falei lá no React isso, cara. Aí tinha um amigo lá, Arca Acabamentos, acho que ele tem uma loja de material de construção. Aí ele tava lá comentando assim, Pedrão, pô, você também não entende. A FERJ tá falando do elenco principal do Flamengo. Qualquer um do elenco escalado já tá tranquilo. Eu falei, rapaz, eles não escreveram a palavra elenco, escreveram a palavra equipe. O que é a equipe principal? Tá aí, ó. Eles querem em campos pelo menos 7 jogadores reconhecidos e sabidamente titulares. Gente, isso é uma vergonha, rapaz. Isso é uma, sabe, é um negócio assim patético. Como é que pode uma história dessa, sabe? A federação é o rabo abanando o cachorro. É o rabo abanando o cachorro. Como é que pode uma federação que não é nada perante ao Flamengo, aliás, perante a nenhum clube, que quem mantém ela de pé são os clubes, mandando quem o clube tem que botar em campo. É um negócio assim, é o poste mijando no cachorro. Sabe? E aí nessa sequência, o Flamengo tem, na terça-feira, amanhã, né? O Vitória, que não vai ser o jogo fácil. No dia 15, o Flamengo tem o Botafogo pelas quartas de final, e aí você tem um gargalo aí legal, né? Do dia 10 pro dia 15, para descanso, para treino. Não tem viagem, vai ter o retorno da Bahia, mas é uma viagem rapidinha, 2 horas, 1 hora e pouco ali de viagem. 4 dias depois, você tem o Lanús, primeiro jogo na Argentina, aí é jogo pesado, tá? Time argentino, time chato. No dia 22, primeiro jogo da semifinal ou da Taça Rio, o Flamengo vai jogar no dia 22, independente se passa ou não passa, mas se for a Taça Rio, aí vai desmobilizar legal. No dia 26, Flamengo e Lanús, segundo jogo da Recopa. E no dia 1º de março, o segundo jogo da semifinal do Carioca da Taça Rio e a final do Carioca, que é jogo único, ou da Taça Rio,
acontece no dia 7 ou 8 de março. E aí fecha de vez a participação do Flamengo nesse campeonato aí que só atrapalha. E que pra mim tinha que acabar, tá? Ou então ser radicalmente diminuído. Radicalmente diminuído. Ao menos o Flamengo conseguiu evitar que seu calendário fosse maior. Se não tivesse conseguido se classificar, o Flamengo teria que disputar o tal do quadrangular do rebaixamento, que implicaria 2 jogos a mais, que coincidiriam com datas da partida contra o Vitória no Barradão e diante do Lanús na Argentina, no Maracanã. Então ia ter que adiar esses jogos do quadrangular lá pra frente para saber onde vai jogar e datas que o Flamengo descansaria ou treinaria. O Flamengo teria que jogar. Então o problema foi resolvido, pelo menos, né? O pior dos males foi resolvido nesse sentido. A Ferge, o horário, tá, gente? O horário não tá definido. A vergonha, né? O horário da partida Flamengo e Botafogo não tá definido. Isso depende da dona Globo, né? Definir. É outra coisa que o poste mija no cachorro também, porque... Ah, mas a Globo, Pedrão, veja bem. Mas e a audiência que o Flamengo traz pra Globo? Aí é a Globo que escolhe, porque ela... Peraí, ela paga, mas ela tem uma contrapartida. Por que é ela que manda? Né? Aí ela que vai escolher e que se dane o Flamengo e o Botafogo. O Botafogo ainda tem uma situação mais complicada, porque vai lá pra Potosí, jogar lá, meu irmão, lá quase na beirola da lua. Aí é uma loucura, mas aí é problema deles também, né? Vamos pra dentro, não tem jeito. Rapaz, tá circulando nas redes sociais uma imagem, o Corinthians perdeu pro Palmeiras jogando na Neoquímica Arena, aliás, tá circulando nas redes sociais uma imagem de torcedores do Corinthians deixando o estádio antes do apito final. E a torcida do Flamengo tá caindo em cima, porque se fez um mito na Supercopa do Brasil de que a torcida do Corinthians teria cantado mais. E esse mito, ele já perdura há muito tempo, de que a torcida do Corinthians é a torcida que não abandona, é a torcida que canta o tempo inteiro, é a torcida que a torcida do Flamengo não canta. Isso é mito. Isso é uma narrativa mentirosa que a imprensa de São Paulo embarca, que teve como pioneiro nesse movimento o Neto, que acho que foi um dos primeiros que alcunhou o torcedor do Flamengo de fora do Rio de Janeiro como terceirizado, né? Para mim, algo até preconceituoso por parte dele, um desserviço que ele faz ao futebol brasileiro falando aquilo. E aí se encampou uma história de que a torcida do Flamengo não encanta, de que a torcida do Corinthians onde ficou pianinha, perdeu o Palmeiras em casa. Sabe? Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Tá perdendo em casa, o cara vai embora antes. Isso existe em toda a torcida. O torcedor que ele só é consumidor. O cara acha que ele compra o ingresso, tá escrito no ingresso 3 pontos garantidos. Daí, se o time não entrega os 3 pontos, ele acha que o serviço não foi entregue da melhor maneira e sai antes do jogo. Todas as torcidas. Todas. Principalmente do Brasil. Tá? O Alan do Botafogo foi expulso no jogo do Botafogo. O Botafogo perdeu, né? O Botafogo jogou diante da equipe do Vasco, tomou de 2-0, né? E aí pode até voltar contra mim isso, porque eu venho falando que o Vasco é café com leite, né? Porque o Flamengo ganhou do Vasco de uma forma assim fácil, depois perdeu perante a desafios posteriores. Mas o Vasco ganhou do Botafogo por 2-0 e não vai ter o Alan, porque o Alan foi expulso, tá? Nas quartas de final. Flamengo e Corinthians buscam acerto para empréstimo do Alan,
né? Aí o Alan do Flamengo para sacramentar a situação. Clube Carioca quer compensação financeira para liberar o volante e aguarda acordo acontecer nesta segunda-feira. Então o Alan já deve viajar para São Paulo hoje. No entanto, a diretoria rubro-negra fez jogo duro para liberar o jogador. O Flamengo não quer emprestar o Alan de graça e exige uma compensação financeira. O que atrasa o negócio é justamente a questão financeira. A proposta do Corinthians não envolve dinheiro e o clube de São Paulo vê a contratação como muito difícil caso tenha que fazer um aporte, né? As partes tentam um acordo e vivem a expectativa para um desfecho acontecer hoje, nessa segunda-feira. Alan é desejo do técnico Dorival Júnior, que conversou com o atleta e pressiona, né? De certa maneira, o Corinthians para fechar o negócio. Outro entrave é o salário do volante, considerado alto para os padrões corintianos. O Corinthians busca um novo volante após a saída do Maicon para a equipe do Atlético Mineiro. Chegou a negociar com o Vinícius Souza, chegou a ter até um acordo para o Vinícius Souza, né, do Flamengo, que era do Flamengo, e com Alisson do São Paulo, mas por questões financeiras não houve um acerto. Então o Alan é tratado como uma prioridade de contratação por parte do Corinthians. O negócio deve acabar acontecendo, a gente deve ter mais informações em relação a isso hoje, tá? Flamengo gasta mais com contratação de Lucas Paquetá. E aí, veja, esse jogo contra o Vitória, calma que eu vou completar o que eu ia dizendo. Ele tem uma carga do ano passado. Existe uma máxima e que ela é verdadeira. Quem bate, esquece. Quem apanha, não. O Flamengo meteu 8 no Vitória no passado. Os caras vão entrar em campo querendo comer o fígado do Flamengo. Se entrar com um pezinho mole, vai perder ou então vai empatar esse jogo. Então, o papel do Flamengo em ter metido 8, ele precisa entender que essa partida contra o Vitória, ela vai além. Porque a torcida do Vitória e os jogadores remanescentes do Vitória do ano passado levarão isso a campo. É algo que tá passando meio que batido, né? E por que eu digo isso? Teve o repórter lá de Salvador, o Theo Fernandes, no GE, que ele publica aqui: Flamengo gasta com contratação de Paquetá mais que o orçamento do Vitória. Para 2026, reforço mais caro da história do futebol brasileiro, tem valor maior que todo o custo planejado pelo Vitória no ano. Então, não estou falando do repórter, tá? Mas tem uma mobilização em Salvador para que o Vitória não vai conseguir limpar esse 8-0, mas deu uma resposta em relação ao passado. Inclusive, olha lá, eles têm a grana, a gente aqui, vamos lá e a gente ganha deles. Tá? Então tem esse peso. Segundo o portal Eurofootball, o meia Metvel Kislyak, do CSKA Moscou, entrou no radar do Flamengo para esta janela de transferências. O staff do atleta vê a negociação com bons olhos, avaliando o rubro-negro como um bom lugar para a sequência de carreira do jogador, que tem contrato com a equipe da Rússia até dia 30 de junho de 2029, meus amigos. Então tá aí. Nos últimos 18 jogos ele fez 4 gols e deu 5 assistências. É um dos nomes garimpados pelo scout do Flamengo para, quem sabe, contratar. Agora, cadê o atacante? Porque nós precisamos de atacante, velho. Só tem o Pedro, não tem outro. O Alaciano deve ser vendido aí. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.